Só vamos começar a falar de pirâmides, tá? Área e volume. Nós vamos trabalhar com as pirâmides regulares, que é as três que aparecem aí na imagem: a pirâmide hexagonal, a pirâmide triangular e quadrangular, tá? Mesmo conceito, ela é regular porque a base, a figura que eu tenho na base, ela tem todos os lados iguais. Bom, a definição de pirâmides, tá? É um conjunto de segmentos de retas cujas extremidades são um polígono e um ponto fora do plano que contém esse polígono, certo? Bom, elementos de uma pirâmide. Como as pirâmides são sólidos geométricos formados basicamente por segmentos de retas, podemos encontrar nelas alguns elementos. E aqui é fundamental esses elementos. A base é uma região plana na qual sustenta a pirâmide. E a pirâmide ela é classificada conforme o polígono que eu tenho na base. Como eu falei lá no início, ó, eu tenho a pirâmide triangular, a quadrangular e a hexagonal. A altura designa a distância do vértice da pirâmide, do topo da pirâmide ao plano da base, ou seja, a base é o polígono que eu tenho na base. E as arestas, eu tenho as arestas da base e as arestas laterais, tá? Os dois tipos de arestas que eu tenho na pirâmide. O apótema, eu tenho o apótema da base e o apótema da pirâmide. O apótema da base eu vou chamar de M e o apótema da pirâmide eu vou chamar de G. A superfície lateral. A superfície lateral são triangulares, tá? Todas as faces laterais de uma pirâmide é um triângulo, tá? Olha ali, ó. Aqui, ó, importantíssimo. Eu tenho o vértice da pirâmide, tá? Aqui, que é o topo da pirâmide. Eu tenho a face lateral. Aqui, nesse caso, é um exemplo de uma pirâmide quadrangular. Então, ela tem 4 triângulos na volta e uma base que é quadrada, tá? Então, eu tenho o apótema, esse aqui que eu falei para vocês, o apótema da pirâmide é a altura dessa face aqui lateral, ó, tá? É a altura da face, é a altura do triângulo. A altura da pirâmide, esse apótema aqui eu chamo de G, tá? A base, que aqui no caso é um quadrado, a aresta da base, que é o lado do quadrado, a aresta lateral, que é o lado do triângulo, desse triângulo aqui, certo? E tem o apótema da base, que é lá na base, tá? E depois a gente vai falar sobre ele, que eu chamo de M. Apótema é quando eu imagino que dentro desse quadrado aqui existe um círculo. E esse círculo, todo círculo tem um raio. E esse raio eu chamo de apótema, tá? Mas isso é quando eu imagino, quando eu tenho um outro polígono, certo? Eu tenho um polígono e dentro dele uma circunferência. Esse raio a gente chama de apótema. Aí, apótema do quadrado aqui, do polígono no qual a circunferência está inscrita, está dentro desse polígono, tá? Então, esses 5 elementos que a gente falou, a altura, a aresta da base, o apótema da pirâmide, que é o G, o apótema da base, que é o M, e a aresta lateral, esses 5 eles são importantíssimos, porque, claro, como esqueci de falar lá no início, a pirâmide é uma das figuras mais complexas de todas que a gente tem na geometria espacial. Por quê? Porque ela tem mais elementos, tá? Considerando que o prisma tem a aresta da base e altura. Aqui eu tenho 5. Eu tenho a altura, a aresta da base, a aresta lateral, o apótema da base e o apótema da pirâmide. Então, quanto mais elementos, mais relações, ou seja, mais fórmulas, para poder desenvolver algum problema ou encontrar tanto área quanto volume. Bom, a pirâmide regular, como eu falei para vocês, tá? Pirâmides regulares é quando as arestas laterais são congruentes e as faces laterais são triângulos isósceles, tá? É aquilo que eu falei, a base, que eu tenho, a base é um polígono que tem todos os lados iguais, certo? Então, nas pirâmides regulares, os triângulos que eu compõem a volta, a superfície lateral, a área lateral são triângulos isósceles. O que é um triângulo isósceles? Que tem 2 lados iguais e um diferente, ou seja, os ângulos da base são congruentes, tá?
Bom, então a gente vai trabalhar com essas três, que é a pirâmide triangular regular, a pirâmide hexagonal regular e a pirâmide quadrangular regular, tá? Ali, ó, tipos e pirâmides. Existem esses 4 tipos: a triangular, a quadrangular, a hexagonal e a pentagonal. Só que nós vamos trabalhar com as 3 primeiras. A triangular, a base é um triângulo, no caso aqui um triângulo equilátero, porque a gente vai trabalhar com a regular. E as suas 3 faces laterais também são triângulos, tá? A quadrangular, a base é um quadrado e as outras faces laterais são triângulos isósceles. Pirâmide hexagonal, a base é um hexágono e as outras 6 faces laterais são triângulos isósceles, tá? As que a gente vai trabalhar, as 3 primeiras. Área e volume da pirâmide. Área da base, como a gente fazia lá no prisma. A área da base é a área da base que depende do polígono que compõe a base. Ou seja, se eu tenho uma pirâmide quadrangular, lá na área da base eu vou calcular a área de um quadrado. Se eu tenho lá na base uma pirâmide, a minha pirâmide do meu problema é hexagonal, lá na área da base eu vou calcular a área de um hexágono. E a mesma coisa com a triangular. Como a gente vai trabalhar com a pirâmide triangular regular, a área da base é a área de um triângulo equilátero, tá? Área lateral. Como a gente viu lá no desenho, que a área, ó, eu vou voltar lá naquele slide lá onde mostra aqui. Isso aqui, ó, é a área desses 4 triângulos que eu tenho na volta. Aqui uma face lateral. A área lateral é a área desses 4 triângulos, porque aqui eu tenho um exemplo de uma pirâmide quadrangular. Então, eu tenho que fazer a área de um quadrado, de um triângulo, e fazer vezes 4. O que é a área de um triângulo, se isso aqui é um triângulo isósceles? Ele é um triângulo qualquer, ele não tem todos os lados iguais. Então, vai ser base vezes altura dividido por 2. Quem é a base? É a aresta da base, que eu chamo de A. Mas e quem é a altura? A altura não é isso aqui, nesse pontilhado, que não é o apótema, que a gente chama de G, dividido por 2. Então, a gente volta lá, ó, e confere, ó. A, que é a aresta da base, vezes o G, que é a altura do triângulo, dividido por 2, vezes o N. Por que vezes o N? Porque se a pirâmide é quadrangular, isso aqui é 4. Se a pirâmide é triangular, aqui é 3. E se a pirâmide é hexagonal, aqui é 6. Tenho área total. Como a gente viu lá no desenho, ó, ela não tem 2 bases, ela tem uma base e uma superfície lateral. Então, é a área da base mais área lateral. O volume. Considerando, ó, fazendo uma comparação entre um prisma de mesma base e mesma altura, o volume da pirâmide é a terça parte desse prisma. A terça parte desse prisma. Bom, então, ou seja, né, o volume que nós trabalhávamos lá no prisma é a área da base vezes a altura. Agora é a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Toda vez que aparecendo um problema, um questionamento, uma comparação entre um prisma e uma pirâmide de mesma base e mesma altura, eu posso considerar que o volume da pirâmide é a terça parte do volume do prisma, tá? E se for ao contrário, a comparação, o volume de uma pirâmide em relação a um prisma de mesma base, mesma altura, eu posso dizer que a pirâmide, que é o prisma, o volume de um prisma é 3 vezes maior que o volume de uma pirâmide, mas isso de mesma base e mesma altura. Olha ali, ó, a apótema da base eu vou chamar de M, a apótema da pirâmide eu chamo de G, o H é a altura, a L minúsculo, aresta lateral, e Azinho minúsculo, aresta da base. Ó, a L maiúsculo é área lateral, não confundo isso. A aresta é um lado, área é o cálculo de área de alguma figura, tá? Como calcular o M? O M para a base quadrada é a aresta da base, o lado da base, ó, o lado do quadrado dividido por 2. Se a minha pirâmide é uma base triangular, que é o triângulo equilátero, eu vou colocar nessa fórmula aqui para achar o M. A raiz de 3 dividido por 6. E se for um hexágono?
A raiz de 3 dividido por 2. Isso aqui é o tipo de pirâmide, ó. Base quadrada, base triângulo equilátero e base hexagonal. Ah, mas aí vocês vão se perguntar, mas cadê o M? Não apareceu o M ainda em nenhuma das fórmulas? Vai aparecer. Olha aqui as duas relações, ó. Tem duas aplicações de Teorema de Pitágoras, até tem mais, mas essas duas são as mais simples. São duas aplicações do Teorema de Pitágoras na pirâmide. Porque, como a gente viu lá, aqui é o G, que é o apótema, aqui é a altura, isso aqui, ó, é o M. Ah, mas e para que eu tenho que achar esse M se lá para achar a área e o volume não aparece o M? É que nem sempre ele dá o G e nem sempre ele dá o H. Então, isso aqui é uma saída para achar essas informações quando eu não tenho, tá? Então, é bem como a gente fazia lá no trapézio. Ah, não dava a altura do trapézio que a gente aplicava a Teorema de Pitágoras para achar a altura do trapézio, para depois fazer a área da base. Aqui é a mesma coisa, nem sempre ele vai dar a altura da pirâmide, nem sempre ele vai dar o apótema. E eu tenho que achar essas informações onde que eu vou sair, por aqui. A outra é lá, ó, a L, que é a aresta lateral, tá? O G, que é o apótema da pirâmide, e aqui é a metade do lado, certo? É uma outra relação, ó. A L ao quadrado igual a G ao quadrado mais metade do lado ao quadrado. Aqui, essa metade do lado, você já coloca um dividido quando for necessário usar. Se o lado do quadrado é 10, já coloca 5 ali. Não vai colocar 10 dividido por 2, porque vocês vão acabar errando. Já coloca a divisão já realizada, tá? Se for 12 dividido por 2 é 6, já coloca o 6. E lá em cima, como a gente fez, ó, G ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Falei lá no início, a pirâmide tem várias relações devido aos vários elementos que ela tem, tá? Elas são 5 elementos e a partir desses 5 elementos saem essas relações, que são fundamentais, tá? Porque tem problemas que eu não resolvo sem aplicar elas, ou uma delas, ou até as duas às vezes. O tetraedro na pirâmide ele tem a mesma função do cubo, porque o cubo no prisma ele é o prisma que tem todas as faces iguais, todas as faces quadradas, e o tetraedro aqui na pirâmide é aquela pirâmide que tem todas as faces triangulares, sendo que todos esses triângulos são triângulos equiláteros, tá? E aí tem fórmulas específicas para ele. A área da base, a área da face, né? O triângulo equilátero é a área do triângulo que a gente já usa, a área do triângulo equilátero. Se for a área total, olha aqui, bem simples, A ao quadrado raiz de 3. E se for o volume, é A ao cubo raiz de 2 dividido por 12. O que é mais comum aparecer é a área total, tá? A área total do tetraedro. Mas eu já coloquei ali as outras informações. Se fosse para achar o G, como é que seria, tá? Como que se fosse para achar a altura do tetraedro, se caso aparecer. Mas o que mais comum aparecer nos problemas é a área total mesmo, certo? Prestem bem atenção, façam as anotações. Isso aqui tem no polígrafo, tá? Mas façam algumas anotações no caderno, que quando a gente pratica a escrita, a gente já vai um pouco memorizando essas fórmulas, tá? E antes de fazer, essa semana eu não vou mandar atividade, vocês só vão ficar com o material e no próximo vídeo eu vou colocar os exemplos, a resolução de exemplos aplicando essas fórmulas que a gente viu, certo?